Boa noite, boa noite, boa noite. Chegou a hora, 20h30, conforme havíamos combinado. A gente vai fazer um time para que as pessoas consigam entrar, mas a gente já percebe que já tem gente entrando, né? Viomésio, Aline Fernandes, C6 Service. Jacira, abraço Jacira. Gerson 6769, abraço Gerson. Beleza? Pereira Pitangueira. Jaciara, tudo bem, Jaciara? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, tá? Ana Cláudia. Quem puder ir falando da cidade, o local onde vocês estão falando, eu vou agradecer. Até pra gente entreter um pouco, pra gente saber a localização de cada um de vocês. Cleide, tudo bem, Cleide? Sandra Magalhães, Salvador. Se puderem falar a cidade de vocês, tá bom? Legal. Adriana de Tucano, né, Adriana? Seja bem-vinda. Karina, Cleide Ramos, Edvan, Jaciara de Salvador, Global Contabilidade. Gel Costa, Prema. Ed Wilson, Amélia Rodrigues, Sintética Contabilidade. Aline Fernandes, Conceição do Almeida. Nara Conceição do Almeida. Carla. Legal, gente. Legal. Carla de Camaçari. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda. Cleidinha Ramos, Salvador. Legal. Mari Neves. Seja bem-vinda, Mari Neves. Elane, minha irmã. Seja bem-vinda, Elane. Ed Wilson. Legal, gente. Legal. A gente vai dar um tempinho para que as pessoas consigam se acomodar, para que as pessoas consigam entrar. A gente já está ao vivo, né? A nossa live vai começar às 8h35, o conteúdo, tá? Tem duração de 1 hora. Boa noite, primo. Marcinho. Gerson, bem-vindo, Gerson. Iago Landê, meu filho. Vamos entrando, gente. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Que legal. 25 pessoas já, né? Nem comecei, já tem 25 pessoas. Beijo. Iago Landê, Marcinho, meu primo. Luciano Correia. Acaba de entrar aqui na nossa live um programador de sistemas web. Um dos programadores que foram um dos responsáveis pela manutenção do Contatê. Isso aí. Isabelle. Beleza. Bom, nós já temos 30 pessoas ao vivo, né, para a primeira live. É um número expressivo. Agradeço a todos pela confiança. Agradeço a todos pela presença, por dedicar o seu tempo, né? Um tempo que a gente poderia estar descansando, fazendo qualquer outra coisa, assistindo Netflix, assistindo jogo de futebol, embora não tenha futebol, mas tem a reprise, né? Mas a preferência pela live me deixa muito feliz, muito orgulhoso, muito satisfeito. Não tenho como agradecer o carinho de vocês, tá? Edson de Salvador, amigão, abraço. Bom, gente, eu vou começar a falar da Circular 893. Paloma, beijo Paloma, seja bem-vinda. Daisy, Tatiana, Webguirra, Jeff Silva, mais um programador na nossa live, os pais da matéria, né? Muita gente que usa o sistema web ou qualquer outro sistema de contabilidade não faz ideia de como funcionam os bastidores de um software de contabilidade. E tem muita gente nos bastidores que são muito importantes, né, e que a gente precisa valorizar, cada um, né? Quando o sistema está rodando no escritório de contabilidade ou na empresa, antes disso acontecer, acontece muita coisa nos bastidores, acontece muita coisa no processo de desenvolvimento do software, né, o projeto, né, a forma como um software é desenvolvido, da forma como o software é concebido. Existe também o suporte, que é um setor fundamental. De um modo geral, uma empresa de software ela precisa de todos os setores funcionando de forma sincronizada, de forma harmônica, para que tudo seja
passado para o usuário final de forma satisfatória, tá? Então vamos iniciar o nosso conteúdo, tá? A gente, nessa live de hoje, nessa live inaugural, a gente vai falar sobre a Circular 893, a Circular da Caixa, né, que disciplina acerca do diferimento do FGTS, né? Ela trata da suspensão de exigibilidade do FGTS nas competências março, abril e maio. Eu vou desativar, né, as mensagens por enquanto, mas após a explanação, após essas informações que eu passarei para vocês, eu vou abrir para vocês consigam perguntas e vou tentar responder todas da melhor maneira possível, tá bom? Mas desde já, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança de todos. É um combustível para a gente caprichar sempre mais, né? É um motivo para a gente tentar trazer informação de qualidade para vocês e só faz aumentar a nossa responsabilidade, tá? Então eu vou desativar as mensagens e vou começar a falar do conteúdo, tá bom? Bom, gente, vamos falar da Circular 893, né? A circular que foi publicada no dia 25 no Diário Oficial da União. E essa circular da Caixa Econômica, ela tem um sentido de apoio ao empregador, né? Mas antes da gente adentrar, né? Antes da gente falar de Circular 893, eu vou tentar fazer uma breve contextualização, né, para que a gente consiga estabelecer, né, uma relação de causa e efeito, né? Nós tivemos na semana passada a publicação da medida provisória 927, e a medida provisória 927 é uma medida de apoio, né? É uma medida que faz a previsão de apoio ao empregador, né? A medida provisória 927 ela é uma medida de enfrentamento aos efeitos da Covid-19, né, o coronavírus. E dentre as determinações previstas na MP 927, existem várias disposições relativas à relação de trabalho, né? Uma das principais é com relação ao teletrabalho, né? A forma de como um trabalhador pode desempenhar a sua atividade em casa, né? Existe também a determinação, né? Existe a previsão de antecipação das férias, existe a previsão de férias coletivas, existe a previsão de antecipação de feriados, né? Existe também a determinação de suspensão de exigibilidade do FGTS, né? E é dessa suspensão de exigibilidade do FGTS que a gente vai falar, né? Eu sugiro que vocês, após essa live, vocês deem uma lida lá na medida provisória 927, nos artigos 19 e artigo 20, né? O artigo 19 já é uma redação que traz essa ideia de suspender a exigibilidade de recolhimento do FGTS nas competências março, abril e maio. Então, dentre as várias determinações previstas na 927, existe também a questão da suspensão de exigibilidade do FGTS, a suspensão do recolhimento do FGTS nessas três competências a princípio. Tudo isso em decorrência da pandemia, tá? Então, o que é que diz na prática, né? O que é que diz na prática o artigo 19 da MP 927, né? Lá no artigo 19 da MP 927 diz que fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Já nesse dispositivo, né, já há uma previsão de suspensão de exigibilidade e não há ainda uma norma efetiva, não há ainda um dispositivo que fale sobre a forma de recolher esse FGTS que será suspenso, né? A medida provisória 927 ela apenas traz a previsão de que vai haver sim essa possibilidade, né, já
vai haver a possibilidade do empregador suspender o recolhimento do FGTS. Mas, por enquanto, nessa oportunidade, não foi disciplinada ainda a forma como será feito esse diferimento, a forma como vai ser feita essa suspensão. É apenas uma previsão legal, é apenas um dispositivo que já materializa esse efeito, né, da suspensão, porém não há nada ainda disciplinado nessa MP 927. Na 927 também, na medida provisória 927, no artigo 20, ele fala, além da suspensão dessa exigibilidade de recolhimento do FGTS, ele fala também o seguinte: o recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização da multa e dos encargos previstos no artigo 22 da Lei número 8.036 de 1990. Então, antes da gente falar da Circular 893, a gente vai falar da Lei 8.036 de 1990, que é a lei que regula o recolhimento do FGTS, né? É na Lei 8.036 de 1990 que estão todos os dispositivos legais referentes ao recolhimento do FGTS. Então, tudo que a gente quiser saber sobre recolhimento de FGTS, a gente tem que recorrer a esse dispositivo legal. E lá no artigo 22 dessa Lei 8.036, está previsto que, em caso de recolhimento em atraso do FGTS, haverá incidência de multa, basicamente relacionada à incidência de TR, né? Hoje acontece exatamente isso. Se você tem um atraso no recolhimento do FGTS, você naturalmente vai sofrer a sanção, né? Você vai pagar a multa relativa a esse atraso, e esse acréscimo legal está previsto lá no artigo 22 da Lei 8.036. Então, a partir daí, a gente vai conseguir estabelecer, né? A partir daí, a gente vai conseguir traçar um vínculo entre a MP 927, né, que é a causa, e a Circular 893, que é o efeito, né? É através da Circular 893 que tudo que está previsto na MP 927 acaba se materializando, juridicamente falando, tá? Então é o seguinte: a partir do momento em que nós temos a Circular 893 da Caixa, essa circular, gente, ela foi publicada no dia 25 de março. Foi feita essa publicação, tá? A publicação dessa circular 893. E essa circular 893, ela trata especificamente dessa questão da suspensão de exigibilidade do FGTS. Ela trata também do diferimento do FGTS, né, que é a questão de postergar o recolhimento desse fundo de garantia por tempo de serviço por parte do empregador. E ele trata também da certidão de regularidade do FGTS para o empregador, né, para efeitos de cumprimento das obrigações principais e obrigações acessórias, né, que é, em se tratando de FGTS, o recolhimento do FGTS e a transmissão das informações através do CEFIP, tá? Que legal, gente. Nesse momento nós temos 53 pessoas online, né? Para o primeiro vídeo que está sendo gravado, me deixa muito feliz. E muito obrigado mesmo, gente, de coração. Vamos lá. A Circular 893, como eu havia falado, ela trata da suspensão da exigibilidade de recolhimento do FGTS, tá? Nesse bojo de informações, nessa redação que a gente encontra lá na MP 893, a gente percebe que o que está previsto basicamente falando, o que é que está previsto na Circular 893? Lá na Circular 893, existe um dispositivo que garante ao empregador que ele, nos meses de março, abril e maio, ele não recolha o FGTS referente às folhas de março, abril e maio, tá? Então, é o que já vai acontecer na folha que vocês estão fazendo agora, né? A folha de março, que vai vencer no dia 7 de abril, o recolhimento desse FGTS, né? Essa circular, ela já trata dessa folha de pagamento, ou seja, o empregador que não mais
terá essa obrigatoriedade de recolher o FGTS no dia 7 de abril, ele vai fazer uso dessa prerrogativa, né? Ele vai fazer uso dessa condição dele poder postergar o recolhimento do FGTS. Por que isso? Porque a própria Circular 893 ela fala que nos meses de março, abril e maio de 2020 não vai haver a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS. Vai haver um diferimento desses valores relativos ao FGTS. Bom, essa questão é uma questão que já está sacramentada. A Circular 893 ela é taxativa, ela prevê realmente que o empregador tenha a condição de postergar o recolhimento do FGTS para os meses seguintes, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Mas como é que se dá isso? Como é que a gente consegue materializar isso lá na Cefip? Como é que a gente vai transmitir as informações dentro do Cefip para que a Caixa Econômica Federal entenda que vai haver esse diferimento do FGTS? Como é que é feito isso? Como é que o contador, como é que o escritório de contabilidade vai proceder? Como é que os setores de departamento de pessoal vão fazer, o que é que eles vão fazer para entregar essa informação, de modo que a Caixa entenda que não vai haver o recolhimento e que também não vai haver nenhuma sanção referente ao atraso, como está previsto lá no artigo 2 da Lei 8.036. O que é feito isso? Como é feito isso na prática? Muita gente me pergunta isso. E aqui eu vou responder para vocês. Bom, imaginemos que o empregador ele deseja fazer uso da prerrogativa do que está previsto nessa Circular 893. Vamos imaginar que o empregador diga: olha, meu contador, eu vou fazer o recolhimento do FGTS da forma como está previsto nessa Circular 893 que foi publicada no dia 25. Como fazer isso? Como o escritório de contabilidade vai entregar essa informação da forma correta? Todos vocês, todas as pessoas que estão habituadas a trabalhar com folha de pagamento, todos nós sabemos que até o dia 7 do mês subsequente, a gente tem um compromisso marcado com a Caixa Econômica Federal e com a Previdência Social no que diz respeito às obrigações acessórias. A gente precisa entregar no dia 7 do mês subsequente as informações relativas a vínculo de emprego, a relação de trabalho. E essas informações a gente entrega através da geração do arquivo Cefip. Tradicionalmente, a gente entrega essas informações através da modalidade 0. Tá? Em se tratando de uso da prerrogativa dessa Circular 893, a gente não vai poder utilizar esse código de modalidade 0. Qual é o código de modalidade que a gente vai usar então, Mário? Mário, como é que eu faço para que a Caixa Econômica entenda que no mês de março, por exemplo, o empregador não vai recolher o FGTS porque ele vai aderir ao parcelamento previsto lá na Circular 893 da Caixa Econômica? Como fazer? É bem simples. Quando vocês forem entregar o Cefip, vocês vão selecionar a modalidade 1. Todos os softwares de folha de pagamento, ele tem na sua tela, a maioria deles tem na sua tela, um campo chamado modalidade. E esse campo modalidade é aquele campo que a gente informa se a gente vai recolher ou não naquela competência o FGTS. Tá? Então, como ficou estabelecido? Como foi que a Caixa Federal disciplinou essa questão? Vocês vão perceber que no item 1.1 eles dizem o seguinte, que os empregadores, usuários do Cefip, adotam as orientações contidas no manual da GFIP para usuários Cefip 8.4 em seu capítulo 1, item 7, obrigatoriamente com o uso da modalidade 1. Então, esse é o procedimento de praxe para aqueles empregadores que farão o uso da prerrogativa de recolhimento do FGTS parcelado, conforme está previsto na Circular 893, tá bom? E o que é que eu faço, Mário? Após o período Cefip, o que eu preciso fazer? Eu preciso complementar alguma informação? Não. Basta você gerar o arquivo Cefip no seu sistema, gerar o Cefip no Conta-T, por exemplo, e quando você transmite a informação no Cefip com a modalidade 1, você está dizendo para a Caixa Econômica que você está declarando o FGTS. Você está apenas confessando uma dívida. Você não está se submetendo ao recolhimento imediato do FGTS. Tá? Então, quando você vai aderir ao parcelamento previsto nessa circular, vocês vão gerar o arquivo Cefip com código 1.
1. Não esqueçam disso, tá? A modalidade 1 é aquela modalidade que você apenas informa o FGTS e você confessa a dívida, sim. Você vai confessar a dívida, mas você não vai se obrigar a fazer o recolhimento, tá bom? Então, esse é o procedimento de praxe para quem vai fazer a adesão ao parcelamento de acordo com o que está previsto nessa circular. Bom, aí vem uma pergunta muito recorrente. Mário, tudo bem. Nós sabemos que a circular 893 ela dá essa possibilidade de parcelamento. Não é necessário o empregador fazer o pagamento da guia de FGTS de março, abril e maio de imediato. Mas eu tenho um cliente que ele me informou que ele não deseja fazer adesão a esse parcelamento. Ele, apesar de toda a crise, apesar de todo o estado de calamidade pública, ele ainda tem um fluxo de caixa que permite esse pagamento. Eu posso enviar as informações para o CEFIP com a modalidade 0? Essa é uma pergunta que muita gente me faz da semana passada até hoje. E a resposta é sim, porque dentro do texto da circular 893 diz que o empregador poderá fazer uso da prerrogativa, ou seja, ele pode parcelar ou não. A única diferença no sentido prático é que quando o empregador ele desejar parcelar, ele vai usar o código 1, e quando o empregador ele não for parcelar, ele vai usar o código 0, que é o código que a gente usa todos os meses, né? É o procedimento de praxe, é o rito natural de um escritório de contabilidade que vai entregar informações para o CEFIP. É sempre mandar a modalidade 0. Inclusive, lá no Contatê, por exemplo, quando a tela abre, já vem automático, né, esse código. Então, quando você acessa a tela do Contatê para gerar um arquivo CEFIP, vocês percebem que a modalidade que aparece lá de forma automática é a modalidade 0. A modalidade 1 ela vai aparecer somente quando você vai fazer geração relativa ao 13º, porque no 13º, nessa competência especificamente, não existe recolhimento de FGTS, porque a gente faz em dezembro ou em qualquer outro mês onde haja o pagamento da segunda parcela. Tá bom? Então, essa é a síntese, esse é o resumo desses dois cenários. E o mais importante, é uma dica que eu sempre dou, conversa com o cliente. Conversa com o cliente, porque nesse momento o empregador está aflito, o empregador está preocupado, o empregador está desnorteado. A todo momento vem informação nova, a todo momento vem também informação falsa. E nós, enquanto profissionais da área contábil, nós, enquanto operadores da legislação trabalhista e previdenciária, a gente precisa orientar da melhor maneira possível, né, o nosso público. Né? E a minha orientação é exatamente essa, é mostrar ao empregador que ele tem um cenário favorável no que diz respeito ao recolhimento do FGTS e que ele tem essa opção, né? Ele tem essa possibilidade de fazer uso da prerrogativa no que está estabelecido na circular 893 e é uma coisa que ele pode usar tranquilamente em seu favor, principalmente se esse empregador tiver problemas de fluxo de caixa, como é o caso de várias empresas hoje no Brasil inteiro. Tá bom? Então, são essas duas informações que eu queria entregar para vocês. Né? Daqui a pouquinho eu vou abrir a sessão de perguntas e respostas. Sintam-se à vontade para perguntar tudo que vocês quiserem. A gente está aqui para ajudar vocês. Mas, nesse contexto de FGTS em atraso, eu queria fazer uma pequena observação. Né? Porque a circular 893, ela fala que o empregador ele pode fazer esse parcelamento, mas o empregador doméstico também pode fazer essa adesão ao parcelamento. Apenas o procedimento para o empregador doméstico ele é um pouco diferente, porque o empregador doméstico ele já tem um ambiente específico de entrega de informações dessa relação de trabalho. O empregador doméstico ele transmite as informações decorrentes dessa relação de trabalho através do E-Social, que, diga-se de passagem, foi o primeiro projeto a ser testado. Então, hoje, o empregador doméstico ele transmite informações pela social e lá na social ele tem acesso a uma guia chamada DAI, que é o documento de arrecadação social. Então, a orientação para esses empregadores domésticos que farão a adesão ao parcelamento é acessar o social e lá ter como ele alterar essa guia manualmente. É um procedimento que é manual, tá? Mas isso também está previsto lá na circular 893.
893, tá bom? Vocês vão perceber que lá na circular 893 tem o item 1.1.2. Quem quiser pode me pedir no final da live e entregar para cada um de vocês que tiver interesse. É um material que está bem sintetizado, né? E vocês conseguirão absorver o conteúdo além do conteúdo que vocês estão absorvendo comigo aqui nesse momento, tá? Então, o empregador doméstico pode fazer o parcelamento, Mário? Pode sim. Basta fazer esse procedimento lá no portal da Social. E quem tem dúvida de como fazer essa parte operacional, é só dar uma lida lá no manual do empregador doméstico. Tem o item lá 4.3, que é o item que fala sobre essa questão da edição da guia para efeito de adesão ao parcelamento do FGTS para o empregador doméstico, tá bom? Então, essa parte é uma parte que eu gostaria de finalizar por agora, mas no momento em que eu abrir a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria que vocês elucidassem todas as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Bom, prazo. Qual é o prazo para fazer o envio dessas informações, então, Mário? Continua sendo o dia 7, né? O que está estabelecido nessa circular continua sendo o dia 7 do mês subsequente, como já é feito normalmente? A resposta é sim. Só que a circular 893 ela tem uma redação específica para quem vai aderir ao parcelamento. O que é que eles dizem no item 1.1.3? Vou ler para vocês. O empregador que não prestar a declaração da informação FGTS até o dia 7 de cada mês, na forma prevista no item 1.1.1 e 1.1.2, deve realizá-la impreterivelmente até o dia 20 de junho para fins de não incidência de multas e encargos previstos no artigo 22 da Lei 8.036, que foi aquele artigo que eu falei agora há pouco, que fala sobre a multa no atraso da entrega ou do recolhimento do FGTS. Então, os empregadores eles continuam submetidos ao prazo regulamentar do FGTS e do envio do CEFIP, que é até o dia 7 do mês seguinte. Só que tem um detalhezinho aí, né? Aqueles empregadores que farão adesão ao parcelamento, mesmo que eles não consigam entregar essa informação até o dia 7 do mês seguinte, por exemplo, a folha de março eu posso entregar até o dia 7 de abril, a folha de abril eu posso entregar até o dia 7 de maio, e a folha de maio eu posso entregar até o dia 7 de junho. Tá? Esse é o prazo regulamentar do CEFIP, mas a própria circular ela diz que quem aderir ao parcelamento, se não conseguir fazer a entrega dessas informações até o dia 7, até o prazo regulamentar, ela tem um limite máximo, né, que é o dia 20 de junho. Então, para quem não conseguir entregar informações relativas à CEFIP dessas 3 competências, elas poderão utilizar esse prazo final, que é o dia 20 de junho. Esse prazo final só vale para quem fez adesão ao parcelamento, gente. É uma informação extremamente importante. Não confundam. Esse prazo do dia 20, que está previsto lá na circular 893, no item 1.1.3, não está ligado a quem vai recolher o FGTS regularmente. Ou seja, quem for gerar o arquivo CEFIP com a modalidade 0, ela permanece obrigada a enviar a informação até o dia 7. Esse prazo do dia 20, esse prazo excepcional que foi criado na circular 893, atende única e exclusivamente aquele empregador que fizer adesão ao parcelamento previsto nessa circular. Tá? Então, dia 20 é o prazo máximo, o prazo no qual todos os empregadores que fizeram adesão ao parcelamento deverão entregar impreterivelmente essas informações. Tá? Então, essa informação é uma informação muito útil, né? Porque quem não conseguir enviar as informações após essa data, aí sim já estará sujeito às sanções previstas no artigo 22 da Lei 8.036 de 1990, tá bom? Então esse é o detalhe que eu gostaria de falar para vocês, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, não gostaria de esquecer em hipótese alguma, é com relação à questão da rescisão. Rescisão é uma coisa que muita gente está falando, né? Muita gente tem dúvida, porque na circular todo mundo percebe que existe um caráter de suspensão de exigibilidade do recolhimento, né, da obrigação principal, que é o recolhimento do FGTS, e também é uma possibilidade de uma postergação também dessa obrigação acessória, que é o CEFIP, que, como eu falei agora há pouco, poderá ser enviado até o dia 20 de junho de 2019.
2020, somente para aqueles que aderiram ao parcelamento, evidentemente, tá? Então, essa é a questão. Eu vou falar da rescisão, que é uma coisa que é muito importante, porque quando existe a rescisão em todo esse processo, a gente precisa fazer um procedimentozinho que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque é de extrema importância, tá? Mas, voltando ao parcelamento, né? Como é que eu faço esse parcelamento, né? O que é que está previsto lá na circular, né? O que é que a circular fala com relação a esse parcelamento, né, das competências março, abril e maio? Como é feito esse parcelamento? O parcelamento ele vai ser feito da seguinte forma. Aqueles meses que nós informamos com modalidade 1 no Cefip, aqueles meses que nós informamos modalidade 1, a Caixa Econômica vai guardar esses valores e vai ter um momento em que serão consolidados esses valores. Esses valores serão somados e serão divididos em 6 parcelas, nas quais o empregador vai conseguir saldar toda a dívida de FGTS decorrente dessas 3 competências em 6 vezes, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma incidência de acréscimo legal, sem juros, sem nada. Aquele valor que você declarou de FGTS para os trabalhadores, você vai somar esses 3 meses e vai dividir por 6 parcelas, e cada uma dessas parcelas vai vencer no dia 7. Agora, dia 7 de cada mês, Mário. Dia 7 de julho é a primeira parcela, e dia 7 de dezembro é a última parcela, tá? Imaginemos que nós fizemos o parcelamento do FGTS, nós informamos o Cefip com a modalidade 1 nos meses de março, abril e maio, e a partir daí a Caixa Econômica vai consolidar esses valores, e a partir do dia 7 de julho a gente vai iniciar o pagamento desse parcelamento, tá? Então, a primeira parcela vai ser dia 7 de julho, a segunda parcela 7 de agosto, a terceira 7 de setembro, a quarta 7 de outubro, a quinta 7 de novembro e a sexta e última parcela 7 de dezembro. Então é basicamente dessa forma que o FGTS das competências março, abril e maio, competências objeto dessa circular, serão parceladas sem nenhum acréscimo legal. Isso é importante frisar, porque no momento em que a gente se reúne com o empresário para explanar os dois cenários, é importante dizer ao empresário, ao empregador, que não haverá nenhuma incidência, nenhum acréscimo legal. O que vai haver é a obrigatoriedade dele recolher o FGTS, porque se trata de um direito do trabalhador, e como o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, ela prevê que o colaborador ele não pode, né, assumir esse risco do negócio, ele não pode reduzir os seus direitos, embora a gente esteja em um ambiente de possíveis flexibilizações no que diz respeito à carga horária, no que diz respeito à remuneração, mas é uma coisa que a gente vai falar em uma outra live para vocês, tá bom? Então eu espero ter elucidado todas as dúvidas. Daqui a pouquinho eu vou abrir para você a sessão de perguntas e respostas, mas eu vou falar da rescisão. Não esqueci da rescisão, tá? Bom, o procedimento que a gente precisa fazer em caso de rescisão é o seguinte, gente. Imaginemos que um empregador ele fez o parcelamento e logo na sequência ele resolveu dispensar um trabalhador, né? Pepino à vista, né? Só que não. Vocês vão apenas mudar um pouco a estratégia, operacionalmente falando, porque você entregou uma informação para a Caixa Econômica dizendo que não vai recolher, mas o empregador ele resolveu dispensar, e a circular ela disciplina acerca dessa questão. Lá na circular vocês vão perceber que no item 1.5 ele diz o seguinte: ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, passa o empregador a estar obrigado ao recolhimento dos valores decorrentes da suspensão aqui tratada, bem como os demais valores devidos ao recolhimento rescisório, sem incidência da multa em encargos devidos, caso efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização.
O que é que a circular está querendo dizer para a gente no quesito rescisão? Ela está querendo dizer que mesmo que a gente tenha feito adesão ao parcelamento, mesmo que a gente tenha se utilizado dessa prerrogativa de postergar o pagamento do FGTS através do parcelamento, havendo rescisão do contrato de trabalho, a gente precisará antecipar o recolhimento daquele trabalhador que está sendo desligado. Então, se você, por exemplo, declarou até o dia 7 de abril os valores referentes à folha de março, mas logo na sequência o empregador resolveu dispensar o trabalhador. Então, você vai precisar fazer um procedimento no CEFIP que é o seguinte: você vai gerar o CEFIP com a modalidade 0 para que seja possível o recolhimento do FGTS relativo a esse trabalhador. E após o recolhimento do FGTS, você vai fazer com que esse valor que foi depositado em favor desse trabalhador que está sendo desligado seja uma parcela integrante da base de cálculo da GRF, que é a multa de FGTS. Tá? Então, nesse cenário que eu coloquei para vocês, vai ser necessário antecipar o recolhimento da FGTS desse trabalhador, como está previsto no item 5 da Circular 893, e logo após vocês vão fazer a GRF considerando esse valor. Tá, ok? Então, é uma questão que vocês vão precisar ter bastante atenção, porque é um procedimento especial, porque a rescisão do contrato de trabalho é o último momento no qual a empresa ela vai quitar direitos trabalhistas e que ela vai, evidentemente, recolher os valores relativos à GRF. Então, por esse motivo, é necessário, no popular, fechar a conta e passar a régua, tá bom? Então, eu espero ter elencado essas informações de modo que vocês tenham entendido, mas se vocês não entenderem, não tem problema nenhum. Eu vou abrir daqui a pouquinho a sessão de perguntas e respostas. E uma outra observação é com relação à certidão de regularidade do empregador. Então, ele explica também essa questão. Lá na Circular 893, ele diz que os certificados de regularidade do FGTS vigentes em 22 de maio terão prazo de validade prorrogado por 90 dias. Né? Por que isso? Porque é o prazo que está basicamente contextualizado nessa circular. Então, se no dia 22 de março um empregador tinha o CRF ativo, né, tinha um CRF válido, a partir daí, se esse CRF vencer, ele vai ter uma postergação de 90 dias para efeito de cumprimento de documentação em casos de solicitação por participar de licitação pública, concorrência ou qualquer outro trâmite que necessite desse documento. Então, o empregador ele não precisa se preocupar, porque nesse período ele está em processo de informações do que está previsto nessa Circular 893 e por isso ele não vai ter nenhum prejuízo, não vai haver nenhuma sanção relativa à negativação desse certificado. Tá? E se tiver também parcelamento de débito em curso, né, também tem esse precedente, né, tem essa atenuante. Se eventualmente houver o não cumprimento de uma parcela a vencer nesses prazos de março, abril e maio, a empresa não vai ter a negativação, né? Ela não vai ter nenhum problema relativo à certidão negativa de débito, ela não vai ter nenhum problema relacionado à certidão de regularidade do FGTS. Então, essa é a informação que eu gostaria de entregar para vocês. 21h10, eu vou abrir uma sessão de perguntas e respostas para vocês. Já falei demais e eu gostaria que vocês participassem, gostaria que vocês perguntassem com relação ao de hoje, tá? Para não bagunçar a nossa live, para que a gente consiga ter uma interação saudável e que a gente consiga dirimir todas as dúvidas que vocês tenham, bom? Vou dar o pontapé inicial e vamos lá, vamos às perguntas. Um momentinho, que eu vou ativar aqui os comentários. Bom, vamos lá. Sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa, tá? Fiquem super tranquilos. Super tranquilos.
Vamos lá, vamos lá. Perguntas. Vamos às perguntas. Bom, gente. Bom, Marta Barreto, ela perguntou se essa regra prevista lá na Circular 893, ela vale também para o INSS. Não, Marta. A Circular 893, ela prevê a suspensão de exigibilidade somente do FGTS por enquanto. Com relação ao INSS, eu acho que talvez a gente não tenha uma flexibilização. Posso estar enganado, porque o INSS já é uma questão um pouco mais voltada a créditos que não podem ser preteridos pelo empregador, porque ele faz o desconto em folha, né? Então é mais complicado. Não está previsto, e eu também não acredito em parcelamento do INSS, embora a gente esteja em um cenário onde tudo pode acontecer, né? A gente está em um estado de pandemia, a gente está em um estado de calamidade pública que pode ocasionar muitas alterações nos dispositivos legais, tá bom? Acabou de passar no jornal a respeito da suspensão de contratos. Carla, acaba de passar no jornal a respeito da suspensão de contratos. É isso mesmo, está sendo muito discutido, e a gente pode ter novidades aí. Perfeito, Marta, já é descontado do trabalhador, então por isso não pode preterir o recolhimento de INSS, até porque pode se caracterizar a apropriação indébita, né? Porque quando a empresa desconta do trabalhador, ela obrigatoriamente se sujeita ao recolhimento, né? Ela passa a ser um agente direto no recolhimento do INSS, e a responsabilidade financeira é toda dela. Responsabilidade civil também do empregador. Quanto a gerar CFIP em caso de rescisão, esse valor irá sair automaticamente do montante do parcelamento? Ótima pergunta, Rebeca. Pergunta de ouro, pergunta da noite. Bom, na circular, Rebeca, não há nenhuma informação que efetivamente garanta a redução desse valor que foi parcelado. Mas eu entendo que sim, porque quando você confessou a dívida, depois você retificou a informação, removendo esse trabalhador do pacote do parcelamento, digamos assim, eu entendo que deva haver sim a dedução, tá? SP Gabriel 21, referente à rescisão, só o trabalhador que for dispensado vai na modalidade 1 e os demais continuam na modalidade 1? Simone... Vou ler novamente. Referente à rescisão, só o trabalhador que for dispensado vai na modalidade 0 e os demais continuam na modalidade 1. Perfeito, Simone, perfeito. Por que a gente precisa informar a modalidade 0? Porque no momento da rescisão, a gente precisa recolher os valores em favor do trabalhador que está sendo desligado. Os demais continuarão na modalidade 1, porque é a modalidade que vai enquadrá-lo no parcelamento, tá? Contador Edson. Os contratos de parcelamento de débito em curso que tenham parcelas a vencer nos meses de março, abril e maio estarão isentos de multa? Não, Edson, não há previsão. Apenas você não vai ter nenhum prejuízo com relação à sua certidão negativa, tá? Mas a isenção das multas ela só está contextualizada nas competências de março, abril e maio, tá? Pereira Pitangueira, quando fazemos a opção postergar o FGTS, é gerada uma página de confissão e tem um espaço de assinatura. Esses papéis deverão ser levados à Caixa para fazer o parcelamento. É uma coisa Jaciara, que ainda não foi disciplinada. Na própria circular, eles dizem o seguinte, que os procedimentos operacionais para recolhimento e parcelamento tratados nessa circular serão detalhados oportunamente nos manuais operacionais. Então, eu quero crer que nas próximas semanas a Caixa Econômica Federal ela vai criar uma norma, né, e um manual de procedimentos. Se fala que vai até haver uma mudança no manual operacional da CFIP. Se fala também que pode ser criada uma nova circular. O fato é que ainda não tem nada especificado. É bem provável que a gente não tenha necessidade na Caixa Econômica Federal, porque nós estamos em momento de isolamento social. Então, eu não acredito que a Caixa Econômica Federal vá criar um mecanismo onde o empregador tenha que ir diretamente na Caixa para legitimar esse parcelamento. Eu acho muito pouco provável, tá? Lili Dantas, as empresas que quiserem pagar FGTS no dia, vou ter que primeiro declarar a modalidade 1 e posterior 0. Vi na live que não faz em grupo. Disse isso que tenho que enviar. Olha, Lili, existe a possibilidade de você separar trabalhadores da mesma empresa, né, dentro de uma só CFIP, você separar as pessoas que
que serão objeto de recolhimento e as pessoas que serão objeto de parcelamento. Existe essa modalidade lá dentro do CEFIP, sim. Não é o procedimento mais adequado, não é o procedimento que se recomenda, né, porque pode se caracterizar até uma ação discriminatória por parte da empresa, né, se ela vai recolher FGTS. O prudente, o sensato é que ele recolha para todos os trabalhadores. Em breve, que haja uma prática similar que você falou, mas feito prático não é possível. Margarete Macedo, bem-vinda, Margarete. Será que a Caixa já está preparada para tantas mudanças? Boa pergunta, Margarete, porque é um momento de turbulência, né? É um momento em que está mudando muita coisa, mas o que a gente percebe é que há um movimento muito grande, há um esforço da Caixa Econômica Federal, como órgão curador da FGTS, e a gente percebe que tem sido publicadas normas nesse sentido. Se ela vai atender, é uma pergunta que a gente só vai conseguir responder ao longo do tempo, tá? Mas muito obrigado pela participação. Wellington Barros, grande professor, obrigado, Wellington. Opa, esse mês, Margarete Macedo, esse mês eu tenho muitas rescisões. Bom, Margarete, é uma realidade das empresas hoje, né? A gente está em um cenário conturbado na economia, no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Mas o procedimento da rescisão, ele continua sendo feito normalmente. Não há nenhuma particularidade no que diz respeito à rescisão que você for fazer hoje, por exemplo, ao menos que você queira fazer uso da prerrogativa nessa circular 893, né? Já que ela permite que na competência de março você consiga já fazer esse parcelamento. Tá? CCI Service 1, bem esclarecedoras informações. Parabéns, Mário. Bira, abraço, Bira. Silva Peixinho entrou. Bem-vindo, Peixinho. Vivian, bem-vinda, Vivian. Parabéns, Mário. Gilmara, obrigado, Gilmara. Realmente um excelente facilitador, master contábil, que bom. Obrigado pelo carinho, gente. 53 pessoas na live, 53 pessoas, muito feliz pelo carinho de vocês. Feliz pela participação, feliz pela confiança. É a primeira live, eu estou realmente muito surpreso, porque no sábado, para vocês terem ideia, eu não tinha ainda Instagram montado. De sábado para cá eu preparei o ambiente. Tá? Se o empregador não quiser aderir ao parcelamento e não pagar no dia 7, pode ser pago em outra data sem juros? Não. O que está previsto lá na circular 893 é que a não incidência de multas e encargos é somente em caso de adesão ao parcelamento. O empregador que fez o recolhimento normalmente através da modalidade 1, ele continua submetido às sanções previstas no artigo 22, que é a multa do FGTS, quando é feito em atraso o pagamento. Tá? Cal Santos, você merece. Obrigado pelo carinho, Carla. ALS 3004. Mário, o parcelamento de FGTS de março pode ser pago em quantas parcelas? Grande abraço. Bom, Alessandro é o seguinte, a previsão na circular é de que esse parcelamento seja em 6 vezes, tá? A primeira parcela no dia 7 de julho e a última parcela no dia 7 de dezembro. Devo lembrar que se o dia 7 cair um dia no útil, antecipa-se o valor, a data para o último dia útil, tá? E aí o empregador vai fazer o pagamento do FGTS e assim cumprir a sua obrigação principal, que é o recolhimento da obrigação. Adorei, professor Nunes. Abraço, Nara. Boa noite, Marão e demais colegas. Boa explanação, amigo. Caso queira pagar março em julho, abril em agosto, mas é possível teremos que somar e dividir por 3 ao invés de 6. Olha só, Sérgio, é uma coisa que ainda não foi materializada. Lá na circular 893 eles dizem que os procedimentos operacionais no que diz respeito ao parcelamento serão detalhados lá na frente, mas eu imagino que não. Eu imagino que vai haver uma consolidação dos valores e a partir daí você vai fazer o parcelamento em até 6 vezes e sem incidência, sem nenhum acréscimo legal, tá? O Baldo Valadares, houve interrupção com a mensagem do governo do estado da Bahia? Não sei. 7 dias. Desculpa, Baldo, não entendi. Se puder perguntar novamente, realmente eu não entendi. Parabéns, adorei. Maria Olívia Conceição. Obrigado, Olívia. Terezinha Dantas, ótimos esclarecimentos. Obrigado, Terezinha. Issa Isabelle, parabéns. Obrigado, Isabelle.
Parabéns, primo, tá dando um show de esclarecimentos. Obrigado, Márcio. Bom, a live no momento tem 54 pessoas. Que legal, gente. Muito feliz. Muito feliz. E até o momento tem gente entrando. Seja bem-vinda, Dani. A gente está aqui no ápice da nossa live, mas seja bem-vinda. Se tiver qualquer pergunta também, pode se sentir à vontade. A gente tem mais uns 3 minutos para vocês fazerem perguntas. E daqui a pouquinho eu vou, infelizmente, fazer as considerações finais. Eu não gostaria, mas o Instagram ele me derruba dentro de 1 hora. Então, conforme eu havia falado, né, essa live tem duração de 1 hora. E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, tá? Muito, muito feliz mesmo. Muito feliz. Odenilson, parabéns, grande Mário. Abraço, Odenilson. Saudade, meu irmão. Rebeca, show. Obrigado, Rebeca. Olicon, que legal. Cleidinha Ramos, parabéns, amigo. Obrigado, Cleide. E perguntas, cadê? Tenho certeza que tem alguma coisa aí que vocês queiram saber. Tem coisa aí, tem carta na manga. Bom, enquanto vocês providenciam mais perguntas, eu queria falar sobre a social, tá, gente? Regina do Monte. Em caso de rescisão, o valor pago será deduzido das parcelas? Ô, professora Regina, boa pergunta. Não, professora. Quando houver rescisão, o FGTS ele vai ser antecipado o recolhimento, tá? E esse valor que será antecipado, ele tende a ser deduzido, porque, obviamente, quando você remove o trabalhador do parcelamento, naturalmente a gente imagina que vai haver dedução também dos valores parcelados, tá? Eu perguntei, Margarete Macedo, Perguntou o que, Margarete? Lá em cima. Pergunte de novo, por favor, deixe para a galera do tema da próxima live. Web Guerra, Jeff Silva, o pai da criança apareceu aqui, gente. Rebeca, pagando o maço normal, posso aderir o parcelamento em abril? Pode sim, Rebeca. A sua pergunta foi bem oportuna, porque lá na circular tem uma parte que eles dizem que não é necessário aderir previamente ao parcelamento. Então, se eventualmente o empregador pagou o maço e de repente ele queira colocar a modalidade 1 em abril, não tem problema, né? Nós estamos falando de 3 competências que são objeto dessa circular 893, mas qualquer uma dessas competências ela pode ser parcelada. Em qualquer uma dessas competências você pode fazer uso da prerrogativa de recolhimento do FGTS de forma parcelada, tá? Não tem problema algum. Parabéns, meu irmão, que orgulho. Obrigado, irmã. Com relação às tais mudanças, onde vai ser comunicado? As mudanças... Carla, não entendi. Bom, se você estiver falando do parcelamento, a Caixa Econômica ela vai divulgar nas próximas semanas os procedimentos relativos. Ah, tá, você está falando do E-Social. Bom, uma pergunta que muita gente tem feito é com relação ao social. Mário, vai mudar alguma coisa no social? A resposta não, gente. A resposta não, por um motivo muito, muito simples. Lá no E-Social, né, no portal do empregador, a informação que a gente envia atualmente, o recolhimento que a gente faz, é somente de INSS. E esse recolhimento de INSS, por enquanto, ele só é feito para as empresas que faturaram valor igual ou superior a 4 milhões e 800 em 2017. Então, ela precisa ser do grupo 2, né? E ela precisa ter faturado em 2017 valor igual ou superior a 4 milhões e 800. Nesse caso, ela fica obrigada somente a INSS. Então, o FGTS de qualquer empresa, inclusive as empresas do grupo 1, ele continua sendo feito via CEFIP. Então, operacionalmente falando, dentro do social não vai mudar nada. Ou seja, as empresas que são do grupo 2, elas continuarão submetidas à obrigatoriedade de envio da folha. E as empresas do grupo 3, elas continuarão fazendo a folha somente via CEFIP, porque o E-Social, através do comitê gestor, ele postergou o prazo de início da obrigatoriedade da folha para setembro, outubro e novembro, dependendo da raiz. É um tema que a gente vai tratar em outras lives, tá? Margarete, eu posso informar na CEFIP? Tem um campo para informar na nova CEFIP. Eu posso informar na CEFIP o quê, Margarete? Eu posso informar na CEFIP. Tem um campo para informar? Não entendi. Fê Souza entrou, seja bem-vinda, Fernanda. O parcelamento tem um campo para informar na nova CEFIP? Ou tem um prazo para aderir? Não, Margarete, é o seguinte... Para quem deseja aderir ao parcelamento, ela vai simplesmente gerar
o CEFIP com a modalidade 1, tá? Quando você gerar o CEFIP com a modalidade 1, a Caixa Econômica automaticamente vai entender que você, empregador, pretende fazer uso da prerrogativa do que está previsto na Circular 893, ou seja, você pretende fazer o parcelamento, tá bom? Espero ter tirado a sua dúvida. Parabéns, Mário. Obrigado, Paloma. Brigadão. Bom, gente, infelizmente está chegando a hora. Está chegando a hora. É hora de partir. Obrigado mesmo. Queria falar para vocês que na próxima semana a gente vai ter mais uma live. Ainda não tem tema decidido, mas vai ser algo relativo às mudanças das normas, mudança da legislação, mudança de tudo que está ligado a essa pandemia da Covid-19. É uma pandemia que tem feito com que a gente mude nossa rotina, que a gente mude os nossos métodos, que a gente mude o nosso entendimento, que a gente mude a nossa postura. E é um momento de reflexão, né? Então a gente precisa abordar esse assunto. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu filho. Gostei muito da live. Então, eu queria falar exatamente isso, né? Se a gente está abordando assuntos ligados à Covid-19, nada mais oportuno do que tratar de um tema relativo à mudança que seja decorrente dessa pandemia, né? Porque a gente precisa discutir, a gente precisa trazer informações para o nosso público e a gente precisa contribuir para que os escritórios de contabilidade, para que os departamentos pessoal, eles consigam entregar informação de forma confiável, de forma com que o empregador ele se sinta seguro, de modo com que o trabalhador também se sinta seguro, porque nesse ambiente de segurança jurídica a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter equilíbrio e a gente precisa ter muito mais importante do que tudo que eu falei, é responsabilidade no nosso trabalho, tá? Então, queria fazer aqui alguns agradecimentos, agradecer a presença de todos, né? Tenho só 12 minutinhos. Queria agradecer muito. Eu estou fazendo essa primeira live e ter nesse momento 55 pessoas ao vivo é algo que me deixa muito feliz, né? Eu não esperava isso. Para mim, o engajamento seria bem menor porque eu acabei de ativar a minha conta no Instagram, então eu estava preparado para um público menor por conta da falta de utilização do Instagram. É uma ferramenta que eu estou começando a utilizar. Sei que é uma ferramenta muito boa para a gente criar conteúdo. E ter nesse momento 54 pessoas online é motivo de muito orgulho. Espero que nas próximas lives vocês compareçam, continuem fortalecendo esse movimento. Queria agradecer a cada um de vocês, queria agradecer a todas as pessoas que vem dando apoio, que vem dando força, que vem dando palavra de carinho. Nesses últimos dias também a gente tem recebido muita manifestação de carinho das pessoas que utilizam o Contatê também, né? O Contatê, que é uma ferramenta que nesse momento é uma ferramenta que está sendo uma ferramenta amiga dos escritórios de contabilidade, porque é um produto que pode ser utilizado em qualquer local do mundo, né? Então, quando a gente teve a ideia, né, de conceber um software web, a gente não imaginava que a gente tivesse um cenário desse, mas nos momentos de dificuldade que a gente encontra também uma luz no fim do túnel, que a gente encontra as oportunidades e que a gente encontra também a possibilidade de a gente se reinventar, tá? Então, agradecer a cada um de vocês, né? Para quem perdeu o início, eu vou publicar na íntegra esse conteúdo, tá? E um forte abraço a todos, estou muito feliz mesmo. Agradecer a cada um de vocês, agradecer a minha família, agradecer os amigos e todas as pessoas que fizeram com que esse momento chegasse. E eu estou muito feliz. Estou com a sensação de dever cumprido e estou também com a sensação de aumento de responsabilidade, né? Porque quando a gente percebe que as pessoas confiam no nosso trabalho, é um motivo da gente ficar feliz, é um motivo da gente se motivar, mas também é um motivo da gente ter cada vez mais responsabilidade, tá? E queria dizer que esse momento, a contabilidade baiana, ela vive o apogeu, né? A gente está em um momento difícil, mas eu diria que a gente vive o apogeu porque a gente tem muita gente boa produzindo conteúdo, a gente tem muita gente que está realmente contribuindo de forma muito positiva nesse cenário da contabilidade baiana, produzindo conteúdo, produzindo conhecimento. A gente tem muitas pessoas que estão produzindo material de muita qualidade. E aqui a gente tem vários exemplos, tem o professor Gilmar Mendes, tem o professor Sérvio Túlio,
Tem a professora Joseane Portugal, tem o professor Anderson Vilaça, tem Joedes, tem o professor Heleno Rocha. Tem uma galera massa, uma galera boa, e isso me deixa muito feliz. Eu acho que a gente, criando essa rede de conhecimento, a gente vai embora. Abração.